Olá, pessoal, boa noite. Vou deixar a sala aberta, né? Para quem for entrar já ficar tranquilo. Bom, pessoal, a gente está indo então para as últimas aulas, tá? Que fecha o bimestre. Temos essa última para fechar o conteúdo completo da nossa disciplina. Aí depois teremos, né? Hoje seria uma aula prática, mas não foi possível fazer a gravação, tá? Então, na próxima semana, na segunda-feira, então faremos essa aula prática que ficou, né? Sobre aves, sobre morfologia das penas, e também fazemos já também no outro dia a nossa aula sobre os quirópteros, tá? Que já condiz ao conteúdo de mamíferos, tá? E depois, na quinta-feira, nós já temos início das bimestrais, né? E a gente encerra, então, com essas duas aulas práticas na semana que vem, tá? Lembrando também que logo depois que termina as aulas as provas bimestrais, a gente ainda tem dias letivos, tá, pessoal? Que vai ser para a gente, tem algumas aulas extras que a gente pode dar para vocês, como também a gente pode se reunir para tirar qualquer eventual aí dúvidas que tenham aí da disciplina e outros conteúdos adicionais que a gente também pode fazer com vocês, tá? Bom, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, né, e a diversidade dos primatas, né, que fecha aí o nosso assunto, uma vez que a gente está tratando de primatas, o homem está incluído dentro desse grupo, e a gente vai comentar e mostrar um pouquinho, então, toda essa origem e a diversidade, então, desses indivíduos, então, que já estiveram e fizeram parte de toda essa evolução, tá? Bom, deixa eu só aumentar aqui. Oi, só um pouquinho já abre. Então, vamos lá. Bom, então, a gente tem dentro da ordem Primates, então, né, que a gente chama de primata, né, a portuguesa aí, a gente tem a subordem Strepsirrhini, e que está aí dentro, então, os grupos aí dos lêmures, das aiais, dos lores, dos potos, gálagos, e o que quer dizer Strepsirrhini, né? Strepse quer dizer girar ou torcer, e rine é nariz. Então, esse nariz, né, tem uma certa movimentação, então, tá? Então, tem alguns indivíduos, os lores aqui, como para dar uma exemplificada para vocês, tá? A ordem Primates, depois nós temos uma outra subordem, então, onde estão incluídos aí a subordem Aplorrhini, que está, então, dentro desse grupo, né, descendem, então, os macacos e humanos, então, tá? Aplo quer dizer único ou simples, e rine, nariz. Então, um nariz simples, né, e único, então. Dentro, então, dessa subordem, da ordem Primates, né, a gente tem algumas famílias aqui explicitando, né, quais indivíduos aí, quais estão dentro deles, tá? Família Tarcide, são os tárcios, né? Família Calitrichide, são os saguis e os micos. Cebiaide, que são os macacos prego e também bugio. Família Cercopithecide, que são os mandris e também baduíno. Família Ilobatide, que são os gibões. E a família Moninide, que estão, então, gorilas, chimpanzés, orangotango e humanos. Então, essa família é que contempla, então, né, esses indivíduos aí em comum, né? Então, aqui só um exemplo, né, mostrando aqui, exemplificando, mostrando
o mandril, né? Para que vocês diferenciem entre esse grupo, então, de primatas aqui, né? Quem é quem, né? Porque às vezes a gente costuma chamar tudo de macaco, né? A gente fala tudo, tudo chimpanzé, chimpanzé, né? E não, eles têm e possuem as suas diferenças, né? Como o bugio é totalmente diferente de um baduíno, ou um baduíno de um gibão, ou o gibão do orangotango, né? Então, e o gorila, principalmente, que eu sou apaixonada por gorilas também, né? Então, também bem diferenciado esse grupo também, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da irradiação desses primatas, né? Se eu estou falando irradiação, olha, irradiou, então, né, esses indivíduos. Características que são compartilhadas, então, por esses primatas, tá? São os dedos prenses nos 4 membros, então, né? Então, a gente tem esses dedos que se fecham, então, tá? Unhas ao invés de garras, então não temos dentro desse grupo presença de garras como a gente via em outros mamíferos, né? Quando a gente falou ali de um monte de outros animais que, então, esses dedos, então, possuíam unhas terminais, né? Ah, possuíam garras, né? E agora a gente tem essas unhas aí. Olhos sempre voltados para frente, uma vez que se a gente comparar com outros grupos também de animais, dentro de mamífero principalmente, a gente tem esses olhos também voltados para frente, mas muitos deles estão mais na lateral, né? Então, os olhos sempre voltados para frente, uma visão que é binocular, é excelente, né? E tem uma grande percepção de profundidade, né? De saber realmente o que está na sua frente, saber se está abaixo, acima, o tamanho e tudo mais desses animais, desses objetos visualizados, tá? Filogenia, ó, não é inteiramente clara, né? Como nós não temos, como é confundido bastante até hoje, né? Que também todo mundo fala, o homem veio do macaco, e não é assim, né? Nós tivemos em algum momento um ancestral comum, mas que desde lá que eles divergiram, esses grupos são totalmente diferentes, não tem mais que chamar ninguém de macaco aqui, né? Então, a gente tem, é lógico, afinidades, caracteres compartilhados, né? Temos, inclusive, a genética muito parecida com de muitos grupos, então, de outros primatas, sem ser os humanos, mas isso não nos faz ali sendo o mesmo, tendo a mesma progênie, tá? Bom, não é inteiramente clara, né? Porque existem vãos ainda que precisam ser melhor estudados por falta, inclusive não por falta de interesse, mas por falta de provas, realmente. E essas provas, vocês sabem que são encontradas através de fósseis, né? Então, tem que ter o achado desses sítios aí para que de fósseis para que se tenha e se faça, então, toda essa, se construa essa história adequadamente, né? E vocês sabem também que os fósseis nem sempre ficam conservados por inteiro, né? Às vezes existem fragmentos, então, né, desses grupos de animais, como a gente vinha falando até lá lembram-se quando a gente falava dos primeiros, dos anfíbios, né? Que existem alguns elos que precisam ser fechados. Existem as teorias de que um ou outro então, o ancestral, mas que pode ter muita coisa nessas lacunas ainda que venha preencher, então, e dar maior consistência a essas linhagens, né, que temos hoje ainda. Bom, os primeiros primatas, então, eram pequenos e noturnos e semelhante aos musaraños arborícolas, tá? Então, viviam lá em suas árvores lá, tá? Então, dividiram-se em 2 linhagens.
onde nós temos, então, os prosímios e os símios. Prosímios originaram os lêmures, os tarsos, os lores, que ainda continuam e têm representantes arborícolas até hoje, que foi o primeiro grupo que a gente viu, tá? E depois os símios. Símios inclui quem? Inclui macacos e grandes macacos, né? E muitos deles são arborícolas. Muitos fósseis foram encontrados na África e muitos tornaram-se diurnos, então, ao invés de noturnos, tá? Visão como o principal órgão de sentido e de percepção de cores, tá? Então, os olhos naquele momento é que mais era utilizado como um órgão sensorial, tá? Bom, aqui, então, a gente tem um cladograma, né, mostrando, então, esse ancestral comum, que ainda é desconhecido, né, existem algumas teorias que existe aqui, então, um ancestral que foi comum um dia, tá? Que houve uma divergência aqui, né, então, houve uma cladogênese nesse momento, onde essa população aqui, esses indivíduos aqui, esse ancestral, dividiu-se, então, em duas populações, né? Então, duas linhagens aqui se divergindo, então, uma, então, ao qual tem um grupo aqui, né? Os monos, e depois, o que veio para cá, o que aconteceu? Originou, então, os símios. E a partir aqui, gente, que também é um ancestral desconhecido, ainda não se tem certeza de quem é esse ancestral, que ele é, então, comum. Comum a quem? Aos símios e aos humanos, tá? Então, divergimos aqui há muito tempo atrás, tá? Então, houve de novo aqui, nesse ramo aqui que nós temos, uma outra cladogênese, né? Havendo o quê? Então, a separação desse ancestral aqui, que é comum para esses dois grupos aqui, tá? Então, é lógico que olhando aqui, nós estamos muito mais próximo, né? Por isso que estamos dentro do grupo símios, do que do grupo de cá, que são os prosímios, então, tá? Bom, deixa eu passar um pouquinho mais para cá. 3 grupos principais de símios, então. Quem é? Os sebídeos, né, que estão os macacos do Novo Mundo e que estão presentes tanto na América do Sul, aí, né, que é o bugio, o macaco-aranha, o sagui. Os cercopitecídeos, que são os macacos do Velho Mundo. Quando eu falo Novo Mundo, eu estou tratando aqui de América, tá, gente? América do Norte, Central e do Sul. Aqui é o Novo Mundo. E o Velho Mundo é para lá, é Europa, Ásia, África, tá? Então, esses cercopitecídeos eram macacos do Velho Mundo. Quem são? Baduíno, mandril, colobos. E depois nós temos quem? Um outro grupo, então, que eram os antropóides, que eram os grandes macacos. Quem são eles? Gorilas, chimpanzés, orangotangos e humanos estão inseridos, tá? Bom, originaram-se com o surgimento das savanas, olha lá, que era em grande abundância de alimento no solo, né? Então, eles eram terrícolas, não ficavam sobre árvores, gente, tá? Então, esses antropóides, olha, que a gente está falando aqui, o que acontece então? Se eu tenho essas savanas, tenho alimentação nesse solo e tudo mais, para que eu vou ficar em cima de árvore, né? Então, eu vou utilizar todo esse arsenal de essa variedade, né? De alimento ali que está sendo proporcionado. Então, eles eram, então, terrícolas, tá? Bom, um é grupo irmão de 2 e 2 é grupo irmão de 3. Então,
a gente tem ali uma separação ali geográfica, né? Nós tivemos, falando daqui, né? Que, então, separação geográfica que existiu, e isso é o que normalmente a gente tem quando ocorre isso aqui, quando ocorre uma cladogênese, né? A gente tem a separação devido a algum evento que aconteceu, então eu tenho essas populações se separando, né? Ausência, então, também de cauda prênsil, então alguns grupos perderam caudas, as narinas ficaram muito mais próximas, polegares opositores, então tem essa mobilidade, né, do polegar sempre se opor aos outros dedos. Cadê que mais? Polegares opositores mais eficientes e dentes mais avançados, né? Então, a gente pode ver que nós também, por sermos, a gente falou bastante de dentes dentro do grupo de mamíferos, né? Mas que, então, eu sempre estava falando para vocês, olha, sempre percebam os nossos dentes, nós comemos de tudo. Então, nós somos omnívoros, né? Além de carnívoros, né? Que muita gente é muito mais carnívoro. Então, a gente tem dentes bastante variados, né? E nós temos toda essa facilidade de mastigar, né? Só não temos mais aí de quebrar tanto os vegetais, por isso que nos é recomendado a mastigar muito bem os vegetais, para quebrar e aproveitar bastante, então, o que esses vegetais têm de melhor para nos oferecer de nutrientes, né? Como alguns animais que são herbívoros, que a gente mostrou lá os tipos dentários, que são específicos realmente para macerar e conseguir tirar todo o proveito desse alimento, né? Então, aqui, ó, só falando, então, do grupo aí, ó, 3 grupos de símios, então, mostrando e falando quem é parente de quem, então, né? Então, nós temos sebídeos, os antropóides, né? Os antropóides aparecendo nesse momento aqui, olha, nós, então, vou falar mais em relação aqui, tá, gente? Porque nós temos um ancestral comum aqui saindo, né? E o que acontece? Para esse grupo aqui, olha, então nós temos os gorilas aqui e depois os chimpanzés aqui, ó, tendo o mesmo ancestral comum. Só que nós temos um ancestral comum muito mais próximo dos chimpanzés do que em relação ao gorilas, tá? Então, com esse cladograma aqui, dá para ver bem isso, tá, gente? A nossa proximidade de parentesco está muito mais para chimpanzé, uma vez que nós temos um ancestral comum mais próximo entre nós, do que esse ancestral que está aqui, que depois divergiu aqui, né, para ambos os lados, originando gorilas e depois aqui humanos e chimpanzés, tá? Os outros grupos estão mais longe de parentesco nosso, uma vez que o ancestral compartilhado, se a gente olhar o orangotango e os gibões, então o ancestral comum está mais longe ainda. Se a gente olhar em relação a cercopitecídeos, está mais longe ainda. Se a gente olhar o nosso parentesco ou de algum outro aqui em relação a esses monos aqui, está mais longe ainda, porque é aqui que a gente tem ancestral comum com esse e com os com cercopsídeos, que está mais aqui, tá? Bom, aqui a gente tem um ancestral comum, né, que eram lá dos mamíferos e tudo mais, tá? Que eram dos primatas, tá? Então, há 85 milhões de anos, era esse tipo de ancestral que se tinha, né? E depois, aos 65 milhões de anos, é que então aparece então esses primatas, então, tá? Então, os primatas aqui começando a aparecer, olha, logo depois da extinção dos dinossauros,
nós temos, então, esses primatas vivendo aqui, onde irradia-se com várias, né, cada um com as suas linhagens e com seus ancestrais aqui comum, né, aparecendo. Aqui também, olha, nós mais novo ainda, bem mais recente, né, que a gente apareceu por aqui assim, olha, os grandes macacos e humanos, então descendem daqui, tá? Então, em torno aí de um pouco mais, ou em torno de 55 milhões de anos. Então, nós estamos aqui presentes, né? Falando, não nós propriamente dito, o homem já mesmo, mas que nós estamos aí presentes e há aproximadamente 55 milhões de anos. Então, nós somos muito jovens comparados ao aparecimento das espécies, de outras espécies animais, né? Então, nós somos aqui praticamente aí muito jovens, estamos no poeiro ainda, né? Estamos aqui nessa linha da evolução aqui, a gente é bem novo, né? E aqui, ó, os primatas, então, de hoje, né? Atuais. Aqui da mesma forma, mostrando, né, essas eras e tudo mais, e mostrando aqui, né, quem são os antropóides, quem são os hominoides, os antropomorfos e hominídeo mesmo, tá? Então, separado hominídeo somente os seres humanos, tá, gente? Por isso que antropomorfo, olha, tira chimpanzé para lá, é um outro grupo, tá? Então, hominídeo, somente o grupo dos humanos, então. E os hominídeos, então, tá? Ou ainda chamado de hominoide, tá? 8 milhões de anos, então, lá no Mioceno, né? Então, houve uma substituição gradual das florestas por campos abertos, que eram as savanas, que, né, a gente estava falando lá, dos dos antropóides aqui, né, que a gente falou que originaram o surgimento dessas savanas, né, que possibilitou, então, esse modo de vida diferenciado aí. Então, eram grandes florestas, né, onde essa maioria desses primatas viviam em cima das árvores, e agora existiam campos abertos, savanas, né? Então, uma vegetação mais baixa, mais rica também, tá? Então, facilidades dos macacos em detectar e enxergar melhor esses predadores, tá? E uso de ferramentas também. Cuidado com os filhotes e obtenção de alimento. Postura mais ereta, né? Modificações do esqueleto daí também ocorreram. Origem e inserções musculares também para essa mudança aí de esqueleto para postura ereta, e há várias evidências, então, dos primeiros hominídeos. Entretanto, olha, das 19 espécies de hominídeos encontradas, né, que se tem encontrado esses fósseis, 8 já estão fora da linha da evolução dos humanos, gente, tá? Então, nem todos entram dentro dessa linhagem aqui específica, como ancestrais aí dos seres humanos, tá? Porque essa evolução é multilateral, né? Então, ela foi bastante diversificada mesmo. Aqui temos uma árvorezinha aqui mostrando alguns, então, tá? Desses hominídeos, né? E como que eles, então, foram se apresentando aí durante esse tempo de evolução, tá? Que a gente vai falar um pouquinho deles, tá bom? Então, a gente aqui também tem um gráficozinho, isso não quer mostrar aqui, esse aqui era nosso ancestral, que passou a ser assim, aí depois passou a ser erectus, depois passou a ser o Homo sapiens, e depois o Homo sapiens sapiens. Não é isso. Isso aqui é uma linhagem
Isso aqui é outra linhagem, isso aqui é outra linhagem, isso aqui é outra linhagem e outra linhagem. Totalmente diferente, tá? Pode ser que, né, em um dado momento, um ou outro é mais aparentado, mas isto ainda está tudo em estudos ainda, tá? Bom, então vamos falar de alguns desses então, tá? Os Sahelanthropus tacadensis, tá? Apelidado de Tomai, é isso que se tem de fóssil encontrado, somente o crânio, tá, gente? A partir então desse crânio é que se fez a reconstituição de como seria então ele recoberto com epiderme e tudo mais, como seria a feição dele, então ele era dessa forma, e que ele viveu há 7 milhões de anos, tá? Então, o deserto de Jurabe, na África Central, é onde mais se encontra, né, a maioria deles, crânio quase completo, 2 pedaços de mandíbula e 3 dentes, foram encontrados 5 indivíduos diferentes, tá? E esse é o que mostrava-se mais inteiro, então. Características já de hominídeos, então, tá? Mais recentes, os caninos já eram menores, não eram tão avantajados, esmalte espesso no dente, mandíbula superior não era tão projetada para frente, linhas pronunciadas sobre a testa, então, né? Então, hominídeos aí de 2 milhões de anos, tá? Mais derivados do que o australopicíneos, então, mais derivados. Teve bastante inovações nesse grupo, então. Era um macho, tá? Característica de chimpanzés, dorso aí da caixa craniana, tamanho e aparência apresenta indícios de postura ereta, né? E habitat de floresta, rios e pântanos, então. Aqui, Aurorin tuginensis, tá? Também algumas peças só encontradas, então, olha, tem um fêmur aqui, né? Um pedaço de um fêmur, arcada, pedaços da arcada, tá? Esse aqui não consigo ver direito, gente, mas com certeza deve ser alguma coisa de artelhos, né? Então, ó, aqui, ó, mandíbula, dentes, ossos da perna, é isso que se tem, pouca coisa. Cerca de 6 milhões de anos data esse fóssil, então, tá? Apelidado de homem do milênio, lá do Quênia, então, e fragmentos, então, encontrados foram esses. E aqui, então, a simulação de como seria, né, essa fisionomia desse primata. Australopithecus ananensis, então pouca coisa também encontrada dele, viveu cerca de 4,2 a 3,9 milhões de anos, no Quênia também, e pode ter sido o primeiro a ser bípede, a andar então sobre as duas patas e não com os quatro membros, tá? Antipithecus râmidos, 4,4 milhões de anos, foi encontrado na Etiópia, então fragmentos de mandíbula, dente, ossos da perna, né, que foram encontrados ainda, tá? Australopithecus afarensis, então, viveu há 3,7 a 3 milhões de anos atrás, então mais jovem, pequeno hominídeo e bípede, tá? Face de tamanho do encéfalo semelhante ao do chimpanzé, numerosos fósseis, então, encontrado com mais abundância, então, e a Lucy é a representante, então, desse grupo de Australopithecus afarensis, tá? É o mais completo fóssil encontrado, cerca de 40% aí desses ossos aí encontrados, né? Então, costela, a gente até parece que é bastante, mas falta toda o restante de coluna vertebral, falta bastante, pernas, o restante da bacia, ossos da cabeça, pés, né? Etiópia e Tanzânia foram encontrados, então, essa espécie. Aqui nós temos, então,
Australopithecus garhi, então viveu há 2,5 milhões de anos, estava também na Etiópia, parece ser descendente do Australopithecus afarensis, tá? Que era o anterior, tá? Descende deles e candidato a ancestral do Homo, tá? Paranthropos robustos, viveu há 2,5 milhões de anos, são australopitecíneos grandes também, tamanho de um gorila, uma linhagem independente, grandes molares posteriores para alimentar-se de raízes e tubérculos, isso faz a maior diferença, né? Falei que a gente pode conhecer o hábito alimentar a partir dos dentes, e é esses indícios, então, que a arcada dentária dava, então, desses indivíduos. Entre 3 e 4 milhões de anos atrás, ó, duas linhagens de hominídeos, então, emergiram e coexistiam ao mesmo tempo, ó, por 2 milhões de anos. Homo e Australopithecus africanos, tá? Então, esse aqui é Australopithecus, viveu entre 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás, a face muito mais semelhante ao Homo sapiens do que o afarensis, né? O Australopithecus afarensis, e o encéfalo aí compreende a 1/3 do encéfalo dos homens modernos, né? Ainda bem pequeno esse encéfalo. Temos aqui também Homo, pelo menos 3 espécies compartilharam a África com australopitecíneos. Então, o Homo habilis também, nesse momento, né, viveu há 2 milhões de anos e sobreviveu por aproximadamente 500 mil anos, tá? Não é é um tempo considerável, mas, né, se a gente vê espécies, vivem há quantos milhões de anos, né? Eles perduraram, né? Totalmente ereto, já alto também, tá? Era magro, né? Bastante esbelto, então, encéfalo maior do que australopithecíneos, né? E utilizava ferramentas de osso e pedra. Então, isso é muito importante, esse encéfalo está inteiramente ligado ao quê? A essas habilidades realmente de utilizar essas ferramentas nas suas necessidades, né? Homo erectus, então temos aqui, apareceu há cerca de 1,5 milhões de anos atrás, é um dos mais jovens, né? Então, era um hominídeo bastante grande, em torno de 1,5 a 1,70 m, então, quase que o tamanho nosso mesmo, né? Testa baixa já, uma testa mais diferenciada, não tão protuberante, tá? Com linha de sobrancelha já pronunciada, então, era mais elevada essa linha de sobrancelha, encéfalo maior do que o Homo habilis ainda, tá? Espécie já era mais social, e viviam ali em tribos de 20 a 50 indivíduos, tá? Cultura já era mais complexa e bem sucedida também. Descoberta do fogo dentro desse grupo, viviam em regiões temperadas e tropicais do Velho Mundo, então essas regiões temperadas, o fogo foi bem-vindo para esse grupo, né? Ossada de um menino de 12 anos, que foi encontrada, né? E que viveu há 1,6 milhões de anos aí. O apelido de menino de Turkana, então, tá? Desapareceram há 300 mil anos, então. Homo heidelbergensis, então, 700, né? Mil anos aqui. Migra, então, para 700 milhões, né, gente? Porque aqui é 1.500, 700 milhões de anos, migra para a Europa provavelmente, né? Então, sai desse ambiente da África e irradia, então, para a Europa, tá? É o antepassado direto dos Neandertais e dos denisovanos, além de apresentar bastante semelhança aí com os Homo sapiens já, tá?
arcaicos encontrados na África, Homo rhodoniensis e Homo sapiens idalto. Então, nesse momento, então, outros mais parecidos também ainda ficavam, então, no continente africano, enquanto Heidelbergensis já, então, se irradiava para a Europa. Hoje não se sabe se Heidelbergensis foi antepassado direto do homem moderno, ao qual muitos chamam de Homo antecessor. Espécie pouco conhecida e baseada em fósseis achados nas colinas de Atapuerca, lá na Espanha. Então, né, andou bastante mesmo, né? Apresenta caracteres gerais intermediárias entre o Homo erectus, o Homo ergaster e o Homo sapiens, então. Aqui nós temos, então, o Homo sapiens neanderthalis, tá? Então, foi encontrado na Alemanha, olha só. Então, temos ali a Europa sendo, né, ocupada por esses indivíduos, então, chamado de homem de Neandertal, né? Então, proveniente de lá, surgiram há 130 mil anos, então, capacidade encefálica semelhante ao do homem moderno, hábeis caçadores, utilizavam ferramentas e tinham ritos cerimoniais, tá? Então, alguns achados, né, foram encontrados com os corpos, o que mostrava aí que eles, né, já apresentavam alguma coisa sobre ritos aí de cerimônias, né, ou fossem de morte ou algum outro tipo. Variavam geograficamente em resposta às condições locais e isolamento de populações, foram substituídos há 30 mil anos pelos humanos, então, modernos, que pode ter ocorrido ou por competição ou por isolamento, então, né, diário. Temos aqui um pouquinho de algumas simulações, né? Isso aqui mais de simulações desses tipos de espécies que haviam, tá? E o Homo sapiens, né, gente? Então, temos aqui a presença de descendente do Homo erectus, então, tá? É o que se tem mais certeza que nós somos descendentes aí diretos do Homo erectus, então, os humanos modernos, somos, né? Então, humanos modernos que persiste até hoje, origem geográfica é obscura, né? Não dá para saber exatamente regiões que ele realmente obteve essas características e já essas mudanças. Altos, com cultura diferente dos neandertais, confecção, já confeccionava objetos, né, enriquecidos por estética, por beleza, gente, né? A arte mesmo, a arte, linguagem mais sofisticada, né, conseguiam se comunicar de forma diferenciada, selecionados por mutação, uma vez que a gente sabe que as mutações vão surgindo, elas surgem, se forem ruins, é lógico que elas são, né, algumas são deletérias, então elas não persistem, ou esse ser não vai ser viável, ou então sobrevive muito pouco tempo, e as mutações que são boas, então, serão transmitidas, porque elas são selecionadas também pelo uma seleção natural, tá? Então, selecionados por mutação, que está dentro disso que falamos, isolamento, deriva genética e a seleção natural que a gente também falou, tá? Evolução cultural não genética, né? Não vem de berço. Então, existe uma linguagem simbólica, né? Então, foram construindo tudo isso, tá? Pensamento conceitual, conhecimento da história, capacidade de manipular o ambiente, então, em que viviam, né?
Ancestralidade arborícola, ainda com essa visão binocular, uma discriminação visual e tátil também, tá? E a habilidade aí de manusear, de manipular objetos, né? Hoje, então, extremamente hábeis realmente, né? Aqui mostrando, né, em relação ao tempo, tá? De 2 bilhões de anos até os tempos atuais, então, e mostrando, então, algumas dessas linhagens que temos, então, né? E que aqui nós temos Homo sapiens e que foi esta linhagem, então, que irradiou para todo o planeta, então, né? Que nós temos aqui iniciando, tivemos ali, né? Esse início do Homo sapiens, mas que ele, então, persistiu e domina, então, a espécie nos dias de hoje, tá? Outros aqui que vocês veem desapareceram, né? Essas linhagens podem ter, a gente não tem nada muito concreto ainda, né, pessoal? Pela falta, né, que a gente falou, que existem lacunas ainda, mas que existem esses gargalos aqui, olha, que isso aqui, em dado momento, olha, esses parentescos aqui, isso aqui pode ter ocorrido não só Homo rhodoniense, mas muitos outros ao mesmo tempo, né, sobreviveram, e aqui a gente tem, aqui, olha, que nem, por exemplo, olha quanto era diverso esse grupo, né, e que depois sofreu esse gargalo aqui, diminuiu, e que com certeza isso aqui aconteceu alguma coisa, e que originou essas linhagens aqui, né, e depois daqui tivemos aqui, tá? Essa daqui, então, Homo erectus, ó, então, também aqui essa linhagem do Homo erectus também persiste para cá, né? Evolução da arcada dentária dos primatas, né? Então, a gente tem aqui só mostrando, então, alguns tipos, então, que mostram como que essa arcada dentária entre os grupos de primatas, né? E mostrando aí a do chimpanzé com a do homem, né? E como a nossa arcada modifica também, né, gente? Olha, totalmente diferenciada, mais aberta, com dentes mais, uma quantidade de dentes maior também, tá? Então, bem diferenciada mesmo. Palato, presença de palato aqui. E aqui nós temos também, ó, gorila, Pitecantropus, desculpa, e Homo sapiens, né? Diferença, então, desses crânios, olha, modificados, né? A gente pode ver que modifica muito mais, olha as maxilas, as mandíbulas, né? Como ela sofre essa diminuição, o crânio se modifica, o cérebro aumenta a sua massa, né? A quantidade de massa cerebral, e isso é que trouxe, então, a é, a essa evolução realmente. Então, quanto mais se utilizava esse cérebro, né, teve esse aumento também, tá? Aqui não quer dizer nada também que daqui de macaco a gente foi se tornando isso aqui, tá, gente? Então, a gente tem ali em alguma liagem ali que, né, divergiu e nós tivemos um ancestral quase que parecido, mas que ele já era bastante modificado e que originou os seres humanos. Aqui só mostrando essa irradiação, então, tá? Dos hominídeos, então, tá? Mostrando aqui aquele Talmai, né? O homem de 7 milhões de anos, que é o primeiro, que estava lá na África, né? E depois o quanto eles se irradiaram, né? Que foi para a Alemanha, foi lá para a Espanha, e nós temos aqui, ó, a gente tem também muita coisa, se vocês procurarem artigos, a gente tem ali próximos ali também se eu não me engano,
no Mar Vermelho ali, alguma coisa, alguns achados também de hominídeos ali, que foi muito importante ali, que eles, né, irradiaram bastante, tá? Então, por isso que nós temos aí bastante espécies, né, 19 lá, mas que alguns já foram eliminados como ancestrais mesmo do homem, tá? Bom, pessoal, fechamos por aqui, tá? Aí depois a gente se fala nas próximas aulas através das aulas de prática, que vamos terminar as práticas, e aí, depois das bimestrais, a gente tem algumas aulas associadas à disciplina, mas não obrigatórias, tá? São alguns conteúdos que a gente vai deixar para vocês como um material a mais aí que a gente pode discutir, ok? Acredito que esse sábado deve ter um sábado letivo, então vocês fiquem atentos, tá? Um abraço a todos, qualquer coisa é só falar e me acionar aí que a gente conversa. Até mais.